Esta lei é inconstitucional. Você já ouviu falar nessa frase? Ou até mesmo, a administração pública pode fazer somente aquilo que está previsto em lei, enquanto o cidadão pode fazer aquilo que não está previsto em lei. Essas duas frases são jargões jurídicos utilizados geralmente para a gente se expressar quando a gente fala sobre o ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico é aquele sistema, no caso nosso brasileiro, que organiza todas as regras do jogo, como vai funcionar o nosso sistema, principalmente no ramo constitucional. A Constituição Federal é que baliza todos os nossos direitos, todas as nossas leis, como funciona a administração pública. Então, para ficar bem claro, o nosso ordenamento jurídico ele não existiria se não houvesse uma Constituição Federal, que no nosso caso foi promulgada em 1988, que concede direitos e também deveres, não só ao cidadão, mas também à administração pública. Na Constituição Federal é que se estabelece as regras do jogo, de como será feito o nosso sistema jurídico, o nosso sistema executivo, legislativo. Essas são três palavras também que você já deve ter ouvido: o executivo, o judiciário, o legislativo. Na Constituição Federal, por exemplo, tem o artigo 37 que estabelece sobre a administração pública e seus princípios: moralidade, eficiência, publicidade, legalidade e impessoalidade. No artigo 37 você vai ter os princípios, as garantias constitucionais que a administração pública tem. E quem é essa administração pública? Todo ente do Estado faz parte da administração pública. Todo ente do município faz parte da administração pública. Se você já ouviu falar do Ministério Público Federal, se você já ouviu falar da OAB, esses são organismos que também obedecem às regras constitucionais. São entes públicos que também apesar de ser diferente do nosso conhecimento, Ministério Público Federal e Estadual são dois órgãos que lutam pela integralidade da justiça, a OAB pelos direitos, pela cidadania. Esses são dois exemplos de administração pública que se submete às regras e os princípios constitucionais, assim como a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, a Câmara dos Deputados. Todo ente que se trata dentro da administração pública deve estar previstos os critérios dentro da Constituição Federal. Se eu for fazer uma hierarquia das normas, eu estabeleceria a Constituição Federal no topo, leis, decretos, medidas provisórias, leis complementares. Essas são leis infraconstitucionais que devem obedecer à Constituição Federal. Então, se você já ouviu falar esta lei é inconstitucional, porque a lei que está sendo contestada nesse caso é uma lei que fere aos princípios da Constituição brasileira, Constituição Federal. Também na Constituição Federal você vai ter, dentre suas matérias, de tributos, de meio ambiente, o direito da criança e do adolescente, da administração pública, como eu falei. Então a Constituição ela vai garantir os deveres e também os direitos da administração pública, da cidadania, nossos direitos sobre o meio ambiente, sobre os tributos. Olha só, se você hoje paga a tributação de renda da pessoa física
é 27,9% da sua renda, se você deixa de pagar essa tributação, você pode estar ferindo, pode estar incorrendo numa infração à Constituição Federal. Porque se você é cobrado, se provavelmente cobram você dos tributos, é porque tem que ter uma previsão, tem que estar escrito em algum lugar. Do nada, nada vem. Na nossa Constituição, no nosso sistema brasileiro, no ordenamento jurídico brasileiro, não seria diferente. Hoje, a cobrança de tributos, ela só é possível porque lá na Constituição Federal foi previsto essa situação, assim como a garantia do meio ambiente. Se hoje nós temos um saneamento básico, se nós temos a preservação do meio ambiente, se nós temos a proteção da criança e do adolescente, é porque a Constituição Federal ela previu essa proteção desses direitos, essa tutela dos direitos. Pois bem, também dentro da Constituição Federal, você vai ter a delimitação no nosso poder. O poder público, ele pode ser dividido em executivo, legislativo e judiciário. Esses são os três poderes que contemplam a nossa República Federativa do Brasil: o poder executivo, judiciário e o legislativo. O executivo cabe no âmbito federal citar a presidência, no âmbito estadual o governador dos estados e dentro dos municípios os prefeitos. Então quem faz parte do executivo? Prefeitos, governadores, presidentes. Do legislativo, nós temos os vereadores no âmbito municipal, nós temos os deputados estaduais que participam da Câmara Estadual de cada ente federado, de cada estado, e uma pequena mudança, um pequeno acréscimo no nosso ordenamento, que no âmbito federal são divididos em deputados e senadores, onde na Câmara dos Deputados e a Câmara e o Senado Federal, esses dois órgãos que juntos contemplam o Legislativo Federal, são de onde vêm os deputados, os senadores, de onde vêm as propostas de lei, as propostas legislativas. Então nós temos no âmbito federal o que chamamos de bicameral. São duas câmaras, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, que contemplam o nosso Legislativo Federal. Na presidência nós temos o presidente, que é o órgão máximo do Executivo, acompanhado também de suas secretarias. Claro que você não vai fazer a eleição dos secretários. Você elege o presidente, você elege o governador, você elege o prefeito, e são eles que delimitam, que distribuem o seu governo em secretarias. No município você vai ouvir falar da Secretaria do Meio Ambiente, da Secretaria do Trânsito. Não é diferente no âmbito federal, no âmbito estadual. Olha só, temos a Constituição Federal e abaixo dela nós temos as leis. As leis são o fruto do poder legislativo. O poder legislativo que estabelece as leis, que criam as leis. E é por isso que você precisa atentar a quem você elege para vereador, deputado, que são eles que fazem as propostas de leis. Sabendo que são os vereadores, os deputados, os senadores que criam as leis, você precisa se atentar a quem vai votar neste ano de 2024, que temos as eleições para prefeitos municipais, para vereadores, são as eleições estaduais, municipais. Fique muito atento
a quem você vai eleger, porque são eles que irão propor as leis, e essas leis têm que estar em consonância, têm que estar alinhados aos princípios constitucionais para que ela seja uma lei válida e não inconstitucional. Também você precisa ficar atento que da nossa democracia, a república, ela é dividida nesses três poderes: o executivo, o legislativo e o poder judiciário, que é de onde nós, advogados, tiramos o nosso meio de trabalho. É através do poder judiciário que o advogado, que é a única pessoa responsável, é a única pessoa titular do direito de ação, somente um advogado tem a comunicação direta com um juiz. É do poder judiciário que o advogado tira o seu meio de trabalho. O poder judiciário, ele serve para frear os outros dois poderes. Ele também realiza uma análise das leis mais profunda, né? Nós temos os tribunais estaduais, temos os tribunais federais, como o STF, como o STJ, que são responsáveis por guardar a Constituição Federal e uniformizar o entendimento dos tribunais estaduais. No caso, o STJ, ele é responsável por uniformizar o entendimento dos tribunais, enquanto que o STF é o guardião da Constituição Federal.